profundidade do amor de Deus. E nós vimos 4 maneiras como podemos entender e medir a profundidade do amor de alguém, e nós aplicamos a Deus. Me ajudem aqui vocês do retiro. A profundidade do amor de Deus, primeiramente, é manifesta através do custo. Quanto custou ao nosso Deus? Foi alto o seu Filho. Isso prova a profundidade do amor, um preço caríssimo. Segundo, a profundidade do amor de Deus é manifesta através do merecimento. Quando eu sei que eu não mereço, quando eu sei o meu estado inimigo, e mesmo assim Ele me amou. Então eu tenho uma ideia o como é profundo esse amor. Terceiro, medimos e sabemos a profundidade do amor de Deus através dos benefícios recebidos. Foi mais do que um resgate, mais do que só o perdão. Nós fomos mais do que adotados, nós somos filhos. Olha o tamanho do benefício. E por último, a profundidade do amor de Deus revelado na liberdade com que Ele nos amou. Nós entendemos que Ele não estava obrigado. Foi voluntária, soberana, e voluntariamente Ele fez isso. Só que eu falei sobre alguns desses itens, mas não falei do custo. Falei um pouco, e hoje à noite eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para Lucas. Abram suas Bíblias para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos começar no verso 21 até o 23 e nós vamos ficar pulando e pararemos no capítulo 4. Lucas capítulo 3. Custo, nós vamos pensar. Lucas capítulo 3, verso 21, 22, 23. E pularemos lá para o último versículo do capítulo 3 e então entraremos no 4. Vamos nos colocar de pé para fazermos essa leitura, aqueles que podem. Diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. E ele era considerado filho de José, filho de Eli. A partir daí, você tem uma enxurrada de genealogia. É bom demais ler a genealogia. Eu sei que vocês gostam. A parte melhor da Bíblia, né? Olha a empolgação nossa na genealogia. Quantas vezes eu prometi, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quando chega na genealogia, eu desacelero. Digo, eu vou pular. E acabei desistindo por muitos anos. Até ficar viciado em leitura e viciado em genealogia. Mas a realidade é essa, ela atrapalha, mas ela é muito importante. Verso 38 do capítulo 3. Depois de sair de José e recuar até o versículo 38, ele termina dizendo: filho de Enos. Enos era neto de Adão. Lembram? O nome de Deus voltou a ser invocado através dele. Ele vai para Enos. Enos era filho de Sete.
o que substituiu Abel, que foi assassinado por Caim. Sete, filho de... E Adão, filho de... Capta aqui, você vai sentar já já. Observe que no batismo de Jesus, a voz dos céus desce como pomba o Espírito Santo. Então você vê a voz do Pai e o Filho orando, e a voz do Pai diz o quê? Tu és o meu Filho amado. E Lucas então vai conectar aquela expressão, Jesus, Filho de Deus, com o verso 38. Olha a importância da genealogia. Fulano é filho de Cicrano, é filho de Cicrano. Mas em toda essa narrativa só tem dois filhos de Deus. O primeiro, lá em cima, Jesus. E o segundo, aqui no verso 38. Podem sentar, por gentileza, você já recebeu toda a pregação. É só isso. Mas se você continuar no capítulo 4, você vai perceber uma conexão que Lucas faz, e ele sempre vai fazer isso. A última vez que eu estive aqui pregando, e vocês ainda se arriscaram a me convidar de novo, mas a última vez, lembra, eu falei sobre a plenitude do Espírito Santo. Esse texto agora no capítulo 4 volta a falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Aonde há a plenitude do Espírito Santo? Lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo estarão juntos. A plenitude de Deus é essa totalidade da ação divina nas nossas vidas. Aonde quer que o Filho esteja presente. Lembra, eu falei isso? Não lembram? Mas eu falei. Aonde quer que o Filho esteja presente, o Pai faz questão de estar. E o Espírito faz questão de estar. Aonde o Espírito estiver presente, ele trará a pessoa do Pai e do Filho. E no verso 1 do capítulo 4, um momento crucial na história da humanidade vai acontecer de novo. É isso que Lucas está estruturando. No batismo de Jesus, o Pai diz: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Eu me agrado de você, eu tenho prazer em você. E recua todo mundo, filho de todo mundo, até o Éden. Adão, filho de Deus. Em certo sentido, Adão é filho de Deus num sentido, num significado tal que só ele é único. A forma como Adão foi criada é única, exclusiva. Adão era o filho de Deus por excelência. E Jesus é o Filho de Deus por excelência. A linguagem é paulina. Lucas, sim, compartilha muito da teologia paulina. E nós vamos ver Lucas fazendo essa conexão do primeiro Adão, aquele que estava no paraíso, e o segundo Adão. Mas a história da humanidade é novamente crucial. É ali o entorno central. Um dia, lá no Éden, o paraíso perfeito, Deus cria Adão com as suas próprias mãos. E compartilha da sua natureza, a natureza divina, o seu sopro. E Deus sopra, e então o homem passa a ser alma vivente. A palavra soprar lá é a palavra ruach, espírito. E quando Deus sopra o espírito nele, ele passa a ser nefesh raim, alma
vivente, como resultado do sopro de Deus. Lá, Adão tem tudo o que ele precisa, todo o ambiente perfeito. Lá é o paraíso. Tem uma árvore somente, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não vai comer. Não toque. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não sei como você toma, mas aquela expressão, conhecer o bem e o mal, é uma expressão cultural, idiomática para autonomia. Só Deus é autônomo, só Ele é conhecedor do bem e do mal. Só Deus tem essa autonomia, Ele não depende absolutamente de nada. Quando o homem pega daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, ele decretou a sua autonomia, ele se separa de Deus. E o que era um paraíso virou um caos. E virou um caos tal, e agora eu lhe trago para a narrativa de Lucas 4, verso 1. Aquele paraíso, com a autonomia do homem, a independência do homem, ele não quer mais saber de Deus. Olha onde chegou Jesus, verso 1 do capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o... Esse é o oposto, ou resultado daquilo que um dia foi o paraíso. A história é a mesma. Um filho de Deus, criado perfeito, disse não a Deus. Um filho de Deus perfeito, não criado, gerado. Agora está no caos. E a história se repete. Vamos hoje ver algumas minúcias da tentação. E vamos perceber a profundidade do amor de Deus nessa situação aqui. Continue lendo comigo. Lá no deserto, lá no período pós-paraíso, não tem mais paraíso. O pecado trouxe o caos. O segundo Adão, verso 2, entra em campo, lá no deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Deixa eu ler de novo o verso 3, com um tom diferente. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, as outras versões dizem, se prostrado me adorares, é claro que na língua grega só tem uma palavra, o português tentou dobrar essa palavra para certificar-se da ideia. Prostrar e adorar no Novo Testamento é a mesma coisa, então lá no grego só tem uma palavra, ou adorar ou prostrar, mas a ideia é a mesma, submeta-se a mim, é isso que ele quer. Ele diz, tudo te darei, se prostrado me adorares, tudo será teu. Verso 8. Então Jesus respondeu,
está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, no pináculo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos orar e vamos entender um pouco mais dessas minúcias que estão envolvidas. Nosso Deus e nosso Pai, nos abençoa, ensina-nos, exorta-nos, repreende-nos, corrige-nos. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver as minúcias da tentação aqui. A primeira tentação, Satanás pede a Jesus para transformar a pedra em pão. Geralmente nós queremos ler a palavra lá e a ideia geralmente é que Satanás vai ler e vai falar mais ou menos assim: se és o Filho de Deus. Mas me parece que Satanás está morrendo de pena de Jesus. E de fato, a minha leitura daquele texto é que Satanás está morrendo de pena do Filho de Deus. E já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Ele não disse com arrogância, ele disse com preocupação. 40 dias com fome. Tem misericórdia de ti. Pare de sofrer. 40 dias com fome, para de sofrer, homem. Eu sei quem você é. Então vamos corrigir aqui alguns. Eu gosto de fazer isso às vezes, corrigir. Eu não quero que soe arrogante da minha parte. Às vezes soa, mas não é a minha intenção. Eu não quero ser arrogante. Eu quero tentar analisar o texto. Olha comigo aí, o se és filho de Deus. Na língua portuguesa, nós temos pelo menos 5 tipos diferentes de sis, de condicional. Só que não é explícito, é o se e o contexto demarca para nós. O grego, nós temos 5 tipos de sis também. Só que no grego é muito mais claro do que no português. A condicional aqui, quando Satanás usa o se, ele usa uma condicional que na língua grega nós chamamos de condicional de primeira classe. São 5, vocês podem aprender as condicionais gregas agora. Vou dar uma aula de condicional grega em 20 segundos. O grego tem 5 condicionais. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Pronto, vocês já sabem, já aprenderam. O que cada condicional significa. A primeira é do nosso interesse e é essa que aparece aí, se és filho de Deus. Na primeira classe, não tem dúvidas. A questão não é dúvida. Se és filho de Deus, como se Satanás ele estivesse ali tentando entender e saber será que ele é ou não é o filho de Deus. Gente, ele ouviu. Ele ouviu no batismo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele pega daí, daquilo que ele ouviu, e ele então vai puxar o que ele ouviu do Pai, para fazer Jesus se comover. Ei, rapaz, 40 dias com fome, pelo amor de Deus, come uma coisinha aí. Olha como ele é bonzinho. Não parece? Ele está por trás, ele está armando. Essa condicional de primeira classe é uma pergunta retórica, é uma questão retórica. O que ele quer que Jesus faça é uma armadilha linguística. Ele quer que Jesus assuma a verdade da condição. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, assume isso, é isso que eu sei. Assuma isso como verdade.
Essa é a primeira classe. Assumir como verdade a condicional, o se, para que o argumento do resultado da condição, nós chamamos de apódase, esquece esse nome complicado, mas se prende aqui, seja então utilizado como uma ferramenta linguística. Por exemplo, deixe-me usar com você aqui alguns exemplos a fim de você entender a condicional. Quando Jesus foi acusado de expulsar demônio por Beelzebul, Jesus disse assim: se eu expulso demônio por Beelzebul, o se lá é o mesmo se aqui. Não é a ideia de condicional realizada como algumas gramáticas antigas tinham. Isso não é verdade. Não é assim. A língua tem avançado. A linguística é um campo riquíssimo hoje. Não é realizado. É a pressuposição só da verdade. Assumamos que sim. Jesus diz, vamos assumir como verdade. Suponhamos que eu expulso o demônio por Beelzebul. Não é verdade, mas assumamos como verdade. Jesus pergunta, por quem os vossos filhos expulsaram? Então eles vão logo, opa, peraí, se a gente disser que ele expulsa por Beelzebul, por quem os nossos filhos? Pressupõe a verdade, aí Jesus vai pressupor outra verdade. Se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo de Deus, se isso é verdade, o que é que ele diz na apódase, no resultado? É chegado o reino de Deus. Se a condição é verdadeira, o que Satanás está fazendo aqui é a mesma coisa. O que ele está fazendo é isso. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Se és filho de Deus e é isso que é a verdade, assuma isso como verdade. Transforma essas pedras em pães. Satanás pede isso. Segunda coisa que ele faz. Eu volto já já a detalhes exegéticos e linguísticos para essa parte. Mas volta para a segunda tentação. Na segunda tentação, ele oferece reinos. Ele mostra o reino, todos os reinos do mundo, e lá ele então faz uma proposta de troca, uma barganha. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, se me adorar. Bem, eu acredito que é bem possível que pelo prazer de ver o Filho de Deus, o segundo Adão, prostrado diante dele como o primeiro fez, ele seria capaz de dar. O problema é que ele é o pai da mentira. Podia ser que depois ele podia dizer, enganei o bobo na casca do ovo e cair fora. Ele é mentiroso. Jesus não ia cair nessa. E a terceira tentação é mais ou menos parecida com isso aqui. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, mas é mais ou menos isso lá, o pináculo do templo quadrado. Ele levou Jesus para aquele topo lá, onde embaixo, no aulei, no pátio, desculpa, eu usei a palavra aulei, é grega, no pátio, as pessoas ficavam adorando. E ele então leva, e ele diz, atira-te daqui, se és filho de Deus, e é isso que eu sei que você é, assuma, você tem a garantia dos anjos para lhe pegar. Ponto final, encerra aqui. As três tentações, sinceramente, agora que é minha opinião, elas parecem ser tolas. Vou dizer por quê. Multiplicar pedra em pão, ou transformar uma pedra em pão. O que é isso para o Messias? Se ele estava no deserto de Sinai, parece que pode ter sido, aqueles pãezinhos, aquelas pedras lá no caminho, naquela subida que por sinal é longa, quem gosta de ir ver o nascer do sol às 2 da manhã, você sobe lá, tem que ter perna. Aquelas pedrinhas no meio, na volta, dá uma fome tão grande, que aquelas pedrinhas ali, quando o sol bate, eu penso só em pão francês com aquela manteiguinha derretida, é delicioso, com fome. O que é isso para o Messias? Ele não multiplicaria pães para 3.000,
4, 5 mil pessoas. Pedra em pães não quer dizer nada. Não parece já uma prerrogativa do Messias o que Satanás está pedindo? Os reinos, tudo isso eu te darei. Jesus poderia ter dito. Vai dar o quê, meu amigo? Eu vou saquear. É meu, eu vou tomar agora, eu vou reconquistar. Eu sou o rei dos reis. Prerrogativa do Messias. Anjos para pará-lo. Piada. Assim que terminou, os anjos vieram alimentá-lo. As 3 tentações, com essa exceção dele pedir adoração, isso jamais. Porque nem em Adão ele conseguiu isso. Ele foi sutil lá, agora vem ele querer ser escancarado aqui, negativo. As 3 tentações são prerrogativas messiânicas. Agora, volta aqui, no entanto, é necessário lembrar que alguma coisa muito importante estava acontecendo lá, no deserto. Primeiramente, na ausência de testemunha, ninguém estava lá no deserto, só Jesus, na plenitude de Deus. Quem contou a tentação para os seus discípulos, certamente foi o próprio Jesus Cristo. Então ele tem uma razão em revelar isso e chegar até nós, o que a tentação em si representa. Então vamos lá. A tentação que Jesus sofreu é a mesma tentação que Adão sofreu, igualzinha. Só que, eu vou fazer um movimento aqui para tentar ilustrar, só que Adão foi tentado num paraíso, num lugar perfeito, tudo suprido. Mas a tentação era a mesma, só que a pergunta era feita ao inverso. Lá no paraíso, Satanás perguntou ao homem: será que você não é Deus? Porque eu desconfio que você é Deus. Só que Deus não quer que você saiba quem você é. Porque essa história que ele está dizendo, no dia em que der comer, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Coma e você vai ser. Será que você já não é? No Éden, a tentação foi um convite para Adão suplantar um estado que lhe foi atribuído. Ele era homem. Satanás, então, queria que ele pisasse esse estado atribuído por Deus. E ele tenta levar o homem a pensar: será que você não é Deus? O homem então se encantou. Satanás levou o homem à ilusão de que ele poderia suplantar o estado humano e querer ser Deus. E ele cai. Olha lá, vamos fazer a caminhada para o outro lado. Agora já não é mais paraíso, é no deserto. A pergunta é a mesma, só que dessa vez invertido. Enquanto que lá, será que você não é Deus? Aqui a questão é: será que você é realmente homem? Será que você é realmente homem? Que você é filho de Deus, eu sei. E é isso que eu estou estranhando. Porque você está aí com os homens, mas que homem, e pensa agora comigo, que homem tendo o poder na sua palavra de transformar pedras em pães, vai ficar com fome 40 dias? Me diga, por favor. Que homem que tendo uma varinha de condão na mão, que resolve todos os seus problemas instantâneo, vai ficar com fome? Me diga. Dias aconteceram e apareceram na minha casa. Quando eu abri a minha geladeira, parecia o Beach Park.
só tinha água. De manhã cedo, abri a geladeira. Se eu tivesse uma varinha de condão, daquelas lá. Abracadabra, e a geladeira se enchia. Quantas vezes eu teria feito? Vamos imaginar aqui nós. Vocês só que são membros, a gente também só aceita quem for membro. Tivesse um botãozão vermelho bem aqui. Cada vez que você viesse para a igreja, você apertasse o botão vermelho, R$5.000 sairia aqui em nota já. Direitinho, você botava no bolso e ia. É coisa boa, não é não? Também só vale apertar uma vez. Eu sei que alguns de vocês iam querer apertar 5 vezes e não ia sair, mas é só uma vez. Não é bom? Quantos aqui já assistiram um filme do Harry Potter? Harry Potter, a série. Vocês não são crente não, hein? Não, estou brincando. Mas eu particularmente sou fã da fantasia. Os nossos filhos têm que assistir filmes que envolvem a imaginação. É muito importante. Alguns acompanhados com os pais. Harry Potter é um dos que os pais, se tivessem discernimento, poderiam acompanhar os filhos. Muito importante. A imaginação é essencial para o mundo teológico. Mas Harry Potter me impressiona. Eu assisti tudo. Lembra na hora do almoço, lá na hora das refeições, aquela mesa não tem nada em cima da mesa. De repente, com uma palavra mágica, o que acontece com a mesa? Um banquete. Tudo é mágico. Tudo é consumo. Pensa comigo aqui. Que homem neste mundo, tendo o poder de transformar pedra em pão, depois de estar 40 dias com fome, que ele não faria? Ele ia continuar sofrendo. Você é assim? Você gosta de sofrer? O que Satanás está propondo aqui, ele quer que Jesus seja desmascarado. Ele quer tirar a máscara de Jesus. Revela-te a mim. Mostra a tua cara, porque nenhum homem na história da humanidade que tem poder nas suas mãos é capaz de sofrer 40 dias, sofrer num deserto, tendo o poder de resolver instantaneamente, não só o seu problema, mas o de toda a humanidade. Noutras palavras, Satanás estava preocupado com o nosso bem-estar. E preocupado com o bem-estar de Jesus. Acredite se você quiser. É uma armadilha. Ele está querendo saber que tipo de Messias seria Jesus. Que tipo de messianismo é esse? Quem é que não quer seguir um Jesus que me dá um botão vermelho para eu apertar instantaneamente e resolver todos os meus problemas? Quem é que não quer seguir um Jesus que magicamente, com uma palavra, resolve tudo que eu encaro de dificuldades? Quem é que não quer seguir um Jesus desse? Você não quer? Então Satanás está oferecendo um Jesus popular na primeira tentação. É aquele mesmo que o povão gosta. Depois que eu comecei a seguir Jesus, eu andava de bicicleta, passava fome, sofria, e eu aceitei Jesus, agora eu estou dirigindo minha Ferrari. Quem não quer seguir um Jesus desse, me diga. É o tipo de Messias que nós achamos que nós precisamos. Então é ele que na primeira tentação, Satanás quer nos dar. Ele quer saber, ele vai ser um Messias popular ou não? E o povão não estava seguindo a Jesus? Ora, meu amigo, comer um pãozão com peixe, coisa de primeira. Eu gosto de beiju, tapioca com peixe, mas lá o pão serve um peixinho.
encheram a barriga, olha eles no outro dia seguindo a Jesus, e era seguindo mais ou menos assim, viu? De lado, e Jesus vai andando e levar eles de lado. Jesus dá uma paradinha, eles param disfarçando, né? Tivesse celular, ia fazer esse selfie aí, disfarçando. Jesus volta-se e diz: ei, vocês estão me seguindo, não por causa do que eu sou, mas porque estão fartos de comida. Eu enchi a barriga de vocês. Quem não quer seguir um Jesus mágico, popular, que me dá pão? Segundo Jesus que está aí, segundo o Messias, que Satanás tenta agora, ele diz: não, ele não é um Messias popular. Ele não está querendo matar a sua fome, então esse aí não é o Messias que o povo quer. O povo quer o popular, mas ele parece rejeito. Vamos para a segunda tentação. Se você puder comparar Lucas e Mateus, você vai comparar depois, você vai perceber que Mateus e Lucas têm as últimas duas tentações invertidas. As duas últimas estão invertidas. Lucas, ele inverte as últimas duas de propósito, na minha concepção, porque o evangelho de Lucas, a todo custo, ele quer empurrar Jesus para Jerusalém. É assim que o evangelho começa. Ele tira Jesus de Jerusalém, e depois que Jesus sai de Jerusalém, ele vai jogar Jesus de volta. Para onde? Para a cruz. É assim que é o evangelho dele. Então ele faz questão, até na tentação, de botar a ida para o pináculo em último lugar, porque é lá onde tudo começa e tudo termina. E ele inverte, então ele mostra os reinos. Poder. Porque é fácil crer naquilo que está estabelecido. Poder, os reinos, tudo isso eu te darei. Quem é que não vai querer seguir um poderosão desse? Quem é que não vai crer naquilo que está estabelecido? Lembra quando Absalão é seguido, que a multidão segue Absalão e diz que o homem era bonito da ponta dos pés até a cabeça? É de dar inveja até para nós, que somos feios. E a multidão se encanta com pessoas assim. Saul é dito que o homem tinha um ombro que chamava atenção. O homem era bonito. O povo gosta do poder. Poderosos andam em helicóptero. E Satanás tenta Jesus na área do poder. Já já eu troco isso em miúdos. Que tipo de Messias nós queremos seguir? É o tipo de Messias que Satanás está querendo oferecer a nós. Qual é o Messias que nós queremos crer? O Messias popular que nos dá pão, enche a geladeira, oh maravilha, é esse Messias que eu preciso. O Messias poderoso, que ele me dá poder. Ele é majestoso. Ele senta-se num trono de ouro. Ele anda no alto. Mas uma cruz não é o lugar de um Messias fácil de crer, não. Terceira tentação. Agora imagina comigo, vai eu de novo para cá. Imagina comigo que aqui é o pináculo do templo. Jerusalém. Ele traz Jesus e transporta para cá. E ele pede a Jesus, pula daqui. O povão está adorando lá. Quando ele pulasse, 2 anjos, ou mais do que isso, haveriam de aparecer, pegar Jesus de um lado e do outro. E quando Jesus pousasse, o povão adorando lá, quando levantasse a cabeça, que vê um homem descendo do céu, adorado por anjos, sustentado por anjos, quando visse esse homem descendo do céu, o que é que vão fazer? Vão coroá-lo. Esse é alguém que desceu dos céus, esse é o Messias milagroso que nós precisamos. Então o truque é mais ou menos esse. O milagre, pães. A majestade, o poder. E o mistério, anjos
sobrenatural, chegando e recebendo, o povão iria simplesmente aclamar, iriam abraçá-lo. Que tipo de Messias nós achamos que nós precisamos? Aqui para mim está o cerne da tentação. O cerne da tentação não é se Jesus é filho de Deus ou não. Satanás sabe que é. O cerne da tentação passa pelo messianismo de Jesus. Que tipo de Messias será você? Será que você é realmente homem? Porque qual homem que está sofrendo, morrendo de fome, e que tem poder e não resolve os seus problemas? Deixa-me trocar isso em miúdos e eu vou fazer uma ponte para concluir. Na primeira tentação, observe bem. Satanás tenta Jesus no lado bom do ser humano. Sabe qual é o lado bom do ser humano? Sombra e água fresca. Tem algum baiano aqui além de mim? E do Adriel? Tem baiano aí? Tem. Vou falar mal de baiano, mas só por enquanto. Eu sou baiano. Não se ofenda não, Jair. Eu sou baiano. Eu gosto de sombra e água fresca. Oh, coisa boa. Satanás tenta Jesus nesse lado bom do ser humano. O baiano tem fama de preguiçoso, mas a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que isso é mentira. Mas pode ser mentira com os outros, porque eu sou morto de preguiça. Rapaz, debaixo de um coqueirozinho com a sombra, uma aguinha de coco gelada, uma brisazinha, um lago azul ali, tendo a geladeira cheia direto, para que eu quero trabalhar? Então Satanás tenta Jesus nesse lado bom do ser humano. Nós gostamos de sombra e água fresca. Só que ele tenta Jesus no lado bom do ser humano, mas sem o problema do mal. Qual é o problema do mal? Nós agora vamos semear abrolhos, espinhos, no suor da nossa luta. Haveremos de trabalhar. Quem quer comer nesse mundo pós-paraíso tem que trabalhar. Satanás está chamando Jesus para fazer um atalho. Eu estou com fome aqui. Eu quero resolver o meu problema de fome agora. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar aquele aparelho de TV 57 polegadas para assistir a Copa do Mundo. Eu não tenho dinheiro. E daí? Eu quero resolvido agora. Eu quero um atalho. Nós temos atalhos. Visa, Mastercard, carnê, prestação, boleto bancário e o que quer que seja. Satanás propõe um atalho para Jesus. Pare de sofrer agora, porque você tem nas suas mãos o poder. É o lado bom do ser humano. Viver, pegar um atalho. Nós gostamos de atalho. Mas Jesus não vai fazer isso não. Porque ele sabe que quem quer comer aqui tem que trabalhar. Quem quer comer aqui não pode dizer abracadabra e a geladeira enche, não, meu amigo. Tem que ralar. São as regras de um mundo caído. E ele veio para esse mundo caído e ele rejeita o primeiro atalho. Ele se submete à regra de quem quer comer tem que trabalhar. Não tem moleza, não tem palavrinha mágica. Harry Potter não funciona aqui. Seu cartãozinho é ilusão. E meu também. Nós queremos hoje, queremos um atalho. Mas cuidado com o atalho. Cuidado com o atalho. E não me entenda que eu estou falando de economia aqui, não. Como você administra suas finanças. Como você usa o seu cartão. Não é o meu ponto aqui. Eu quero lhe dizer que Satanás propõe. Jesus rejeita o primeiro atalho. Ele tenta Jesus no lado bom, sem o problema do mal. Para que se sujeitar às regras fixas de fome ou do trabalho, se você pode saborear o doce pão fácil? E não é assim que muitas pessoas querem Jesus? Para dar
o pãozinho fácil. Esse é o Messias que eu me deleito. Quando as dificuldades vêm, eles querem outro atalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na segunda tentação, Satanás, então, convida Jesus para ser famoso, ter muito poder e autoridade, sem a perspectiva de rejeição. Todos os reinos serão teus. Os olhos do ser humano gostam do poder, porque quem tem poder não pode passar por rejeição. Autoridade, essa é a majestade. Ele oferece a Jesus. Os poderosos sobem em avião, helicóptero. Eles moram numa cobertura, eles não sobem numa cruz. Esse atalho Jesus também não quer. Terceiro, ele convida Jesus a enfrentar os perigos reais da vida. Pula daqui. No final das contas, tem anjos para te aparar. O ser humano gosta de vida arriscada. Quem gosta aqui de... Vou botar 750 cilindrada, 1000 cilindrada. Quem gosta de uma moto daquelas bem potente aqui, se pudesse, você está em 300, 350 aí na rua. Tem alguém que gosta? Nós gostamos. Quem gosta de paraquedas além de mim? Que gosta de pular de alturas? Só eu sou doido assim? Carro. 200 e poucos. No velocímetro, na estrada. Se tiver um acidente, tem uma vantagem. Ninguém fica aleijado. Morre logo e fica ninguém com problema, né? Vai logo para o céu. O ser humano gosta de vida arriscada, mas deixa-me falar de outro lado. AIDS. Vida pregressa, sem pensar nas consequências. O ser humano gosta de vida arriscada, sem o perigo real que existe. Quem anda numa motocicleta em alta velocidade sabe que pode se desfacelar. Quem anda a 200 km por hora sabe que pode se despachar. Quem vive uma vida descontrolada sexualmente sabe que pode se destruir. Se ele pudesse viver assim, sem os perigos reais, é disso que o homem gosta. É isso que Satanás chama Jesus a fazer. Deixa eu botar o cerne da tentação e eu concluo. Qual é o cerne da tentação? O cerne da tentação é que tipo de Messias seria Jesus. E Satanás quer saber disso. Seria ele o Messias do povão, que transformaria pães, multiplicaria, e esse é o Messias que eu acho que eu quero. Seria Jesus o Messias da Torá, lá de pé no pináculo do templo, sendo adorado pelo povo, anjo cercado. Ah, essa aí é o mistério que o povo gosta. Ou seria Jesus o Messias rei, governando todo o mundo, especialmente os judeus, a dominar as nações? Que tipo de Messias seria Jesus? É o cerne da tentação, na minha concepção e análise desse e de outros textos. Agora, a pergunta prática para nós. Que tipo de Messias você acha que você precisa? Que tipo de Messias você está procurando aqui? Você quer um Messias que resolva os seus problemas instantâneos e que lhe dê sombra e água fresca? Esse não é o Messias que nós encontramos nas Escrituras. Ele jamais usaria do seu poder para tirar vantagem própria. Jamais ele pegaria um atalho. Que tipo de Messias você pensa que você precisa? O Messias majestoso, poderosão, que lhe leva a ficar do lado dele e pedir o lugar. Lembra-te, bota um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda quando vieres no teu reino. Que tipo de Messias
nós achamos que precisamos. Porque a tentação parece que Satanás está disposto a oferecer para o povo o tipo de Messias que o povo acha que precisa. Quem quer um Messias que garanta a você essa frase, pare de sofrer, ele vai lhe dar um Messias assim. Mas o Messias da Bíblia nunca usou de atalho, meu amigo. Ele é um servo sofredor. Estava com fome, tinha o poder na sua boca. Mas ele nunca ia usar e quebrar as regras fixas que ele estabeleceu para um mundo caído e desobediente. Se ele aceita o convite de Satanás e ele agora começa a multiplicar pedra em pães, é muito fácil crer no Messias assim. Quem é que não vai crer? É diferente dos evangelhos, por exemplo, apócrifos. Os evangelhos apócrifos, o Messias dos evangelhos apócrifos é cômico, é um menininho amostrado. O Messias lá nos evangelhos apócrifos tem alguns eventos que são muito interessantes. Quando vamos ler, não são textos inspirados, mas fala muito do tipo de Messias. Nos evangelhos apócrifos, por exemplo, de Tomé, tem um episódio lá em que o menino Jesus, ele está assim, vê uns pescadores, ele vê uns peixes secos na praia, aí ele pega o peixe, aí chega lá o peixe seco, já cortado, lá salgado, aí ele olha para a multidão, aí todo mundo olha para ele, ele pega os peixes, mergulha na água assim, quando levanta o peixe está vivo, aí todo mundo, oh! Ele é aquele meninozinho amostrado que vem duas cegas assim, andando, e ele disfarça e fica no meio delas para elas se baterem nele, e bate aí, oh meu filho, tal, lhe machuquei. Ele disse, não. E ele cura aquelas mulheres e todo mundo fica, oh, um meninozinho já. Mas também é aquele menino que os outros estavam zombando dele, fazendo bullying, já tinha bullying no primeiro século. E estava lá, né, bullyingando, não sei se existe esse verbo em português, bullying, lá a Jesus, e Jesus fica com raiva, e ele transforma os meninos em cabra. Os meninos saem, esse é o Jesus dos evangelhos apócrifos, cheio de poder desde miudinho, usando tudo para o benefício próprio, para se exibir. O Messias dos evangelhos, desse que nós temos aqui, ele não quer atalho. Ele não quer quebrar regras fixas. Ele não quer benefício próprio. É interessante como a tentação se repete em várias ocasiões. Pedro, por exemplo, lá em Mateus 16. Lembra da confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, é verdade isso. Verdade isso. Não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai. Ei Pedro, vem cá. Eu vou ser entregue lá em Jerusalém. Eles vão me matar. Eles vão tirar minha vida. Senhor, tem misericórdia de ti. Não, Senhor, tenha piedade de ti. O que Jesus disse? Arreda, Satanás. Satanás não estava ali possuindo Pedro. Negativo. O que Jesus está ouvindo ali em Pedro é a mesma coisa que Satanás propôs no deserto. Pare de sofrer. Sofrer não, porque nós não queremos um Messias sofredor. Então Jesus diz, arreda Satanás, porque cogitas coisas de homem. Nós já vimos muitos homens pensando coisa de Satanás, mas é a primeira vez que nós temos Satanás pensando igual homem. Rapaz, que é isso? Pare de sofrer. A mesma tentação se repete lá na cruz. Os presos, 2 deles. Tu és o Cristo, salva-te, a ti e a nós também. Satanás tentando Jesus na cruz. Jesus calado. Um deles diz, homem, nem ao menos temes a Deus. Esse é justo, nós não.
Mas Satanás estava querendo que Jesus descesse da cruz. Ou melhor, ele é tão confuso que ele não queria que Jesus chegasse lá. E já já eu falo da profundidade do amor de Deus. Pega um atalho aqui. Porque todo mundo vai aceitar você. Você não vai ser crucificado nunca se você dar pão para todo esse povo. Você não vai ser crucificado nunca se você mostrar o seu poder. Nunca vão te crucificar se você é rei. Mas sofredor, eu não quero esse Messias, não. E Jesus está crucificado. Está pendurado lá. Sofrendo, quase morto, destruído, tantas chicotadas, todo o sangue esgotado. Ele está lá lutando para continuar respirando e sustentando o seu corpo, porque quando ele soltar, ele vai se asfixiar. Para um pouquinho aí. Jesus rejeitou sombra e água fresca por minha causa. Porque se ele faz aquilo, ele não chega na cruz, aonde eu estava pregado, esperando me encontrar com ele. Se ele aceita a proposta de Satanás, não tinha jeito para mim. Aí ele rejeita a proposta de Satanás. Ele não quer sombra e água fresca. Segundo, Jesus rejeita poder e majestade e vem como um servo sofredor por causa de mim. Terceiro, Jesus rejeita o mistério. Ele não quer saber de anjos, ele não quer saber de pular, ele não quer saber de forma nenhuma dessas coisas. Por minha causa. Porque ele tinha que ser crucificado e ele rejeita o atalho. Deixa eu confessar para vocês aqui. Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu fico triste quando eu digo isso. O meu Salvador rejeita tudo isso por minha causa. E aquilo que ele rejeita por minha causa é o que eu quero. Eu quero ser famoso. Eu gosto do mistério. Eu gosto de coisa fácil. Aí ele rejeita por minha causa. Eu, o seu discípulo, quero. Como eu não fico triste? Ele rejeita por mim aquilo que eu quero. Aí ele está crucificado. E lá crucificado, os líderes religiosos passam, meneando a cabeça, zombando do meu Senhor na cruz, sacode a cabeça e diz: salvou os outros e não salva a si mesmo. Se tu és o Cristo, desce daí, porque creremos em ti. Satanás está tentando de novo. Ele não quer que ele seja crucificado. De repente ele, no último dos seus fôlegos, ele puxa e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Uma comunhão eterna é quebrada por minha causa. Porque ele perseverou na cruz. Porque ele chegou até lá. Ele rejeitou esses convites de atalho. Porque ele é sofredor. Ele precisava sofrer no meu lugar. E lá ele grita, ele clama: Elohim, Elohim. Eles escutam e dizem: vejamos, ele parece estar chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles esperam, não vem Elias. Não vem Eliseu. Não vem anjo. Ninguém desce para salvar o nosso Senhor. Bastante simples. Para salvar os outros, ele não podia salvar a si mesmo.
Esse é um amor muito profundo. Ele não salva a si mesmo, porque para salvar a mim. Como eu não posso me emocionar diante de um amor tão profundo? Que tipo de Messias você acha que você precisa? Eu quero esse que está aqui, porque é esse que me ama de verdade. É esse que me encontrou na cruz. É esse que não usou de atalho. Os atalhos que eu gosto para minha vergonha. Então esse amor me constrange. Ninguém vem salvá-lo. Ninguém veio socorrê-lo. Voluntariamente ele deu a sua vida. Por isso estou aqui. E você está aí. Esse é digno de toda honra e de toda a glória.